Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui, presbítero Newton Júnior, para iniciarmos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre do ano de 2020. Interessante é que durante esse trimestre estaremos falando sobre a Igreja Eleita, que é um estudo aprofundado sobre a Epístola aos Efésios, com o subtema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Temos o comentário do pastor Douglas Batista, ele que é líder da Assembleia de Deus do Distrito Federal, doutor em Teologia Sistemática, mestre em Teologia do Novo Testamento, também faz parte do Conselho de Educação e Cultura da nossa CGADB e é o segundo vice-presidente da Convenção de Ministros da Assembleia de Deus de Brasília e de Goiás, além de ser diretor do Instituto Brasileiro de Teologia e Ciências Humanas. Ele está estreando os seus comentários na CPAD e os irmãos percebam que é um pastor de muita bagagem, um pastor de muito conhecimento, que certamente durante todo esse trimestre, essas 13 lições, estaremos nos aprofundando na carta aos Efésios. Eu quero estar nesse momento convidando você a curvar sua cabeça. Iremos fazer uma oração pedindo ao nosso Senhor Deus que possa nos conduzir nesse estudo. Amém? Querido e poderoso Deus, Pai de toda a sabedoria e de toda a ciência, Senhor, uma das formas de melhor conhecer o Senhor é por intermédio das Escrituras, Senhor. É por intermédio, Senhor, do estudo. E nesse momento, Senhor, estaremos estudando durante esse trimestre, essas 13 lições, que o Senhor possa abrir a comporta do conhecimento, que nós possamos crescer espiritualmente na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Toma cada superintendente, toma cada professor, toma cada aluno, Senhor. Toma a dinâmica da escola dominical, continua abençoando em tudo para a glória do teu nome. Amém. E a lição que iremos abordar hoje é a lição de número 1, que vai nos falar sobre a carta aos Efésios, saudações aos destinatários. Toda a lição, ela possui hinos da harpa cristã, que são sugeridos, e nós estaremos ouvindo 2 hinos. O primeiro será o hino 530 da nossa harpa cristã, e na sequência estaremos ouvindo o hino primeiro da nossa harpa cristã. São 2 hinos sugeridos pela nossa lição e estaremos meditando e se alegrando em Deus com estes 2 hinos da harpa cristã. A tua igreja
Senhor continue vivificando a sua igreja. A igreja, ela precisa ser vivificada a cada dia pelo Senhor, porque Ele é a nossa vida, né? O que está em nós vem do Senhor, a vida de Deus que está em nós vem do Senhor. Amém? Vamos cantar o hino de número 1, o hino primeiro da nossa harpa cristã, Chuvas de Graça, um hino também sugerido pela lição de número 1. Prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos em paz. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, foi dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos dar-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do Santo Preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Amém, amém. Que o Senhor possa estar enviando chuvas de graça para o seu povo. Queridos, já dando início aqui à nossa lição de número 1, vamos mergulhar agora no nosso texto áureo, texto de ouro, depois também na verdade prática e na leitura bíblica em classe. O texto áureo, o texto de ouro da nossa lição, nos diz, está registrado em Efésios 1:2 e nos diz: a vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Texto áureo. A verdade prática, a epístola aos Efésios, revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo Jesus. Glória a Deus por isto, porque esta carta é uma carta muito importante, não só para os dias de Paulo, mas também para os nossos dias, mostrando, revelando esse propósito eterno de Deus para com a igreja de Cristo Jesus. A nossa leitura bíblica em classe está registrada na Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2, em Atos, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo de número 7, que nos diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Efésios e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. E sucedeu que,
Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: Do batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Interessante que a leitura bíblica em classe já traz aí a carta aos Efésios, quando Paulo vai assumir a autoria desta carta, desta epístola, e Atos capítulo 19, o início, a origem da igreja de Éfeso, tá bom? Então, são dois momentos distintos aqui no capítulo 19 de Atos, é a origem da igreja de Éfeso. Em Efésios capítulo 1, é Paulo se dirigindo à igreja através de uma carta. Nós temos alguns objetivos para a lição, mas o nosso objetivo geral é mostrar o propósito divino na epístola aos Efésios. Esse propósito divino tem tudo a ver com a igreja de Cristo. Paulo, na carta aos Efésios, ou na epístola aos Efésios, quando eu falo carta e epístola, são correlatos, tá bom? Então, para que os irmãos já se acostumem, carta e epístola são as mesmas coisas, tá bom? Em um momento eu vou falar carta, em outro momento eu vou falar epístola, mas está se dirigindo aos livros escritos pelo apóstolo Paulo, que são cartas ou epístolas, tá bom? Então, a carta e a epístola são as mesmas coisas. Então, o objetivo geral é esse, mostrar o propósito divino na epístola aos Efésios. Porém, temos 3 pontos e em cada ponto nós temos objetivos específicos. No tópico 1 da nossa lição, o objetivo específico é apresentar a autoria e a data da epístola. No tópico 2, é identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. E no tópico 3, é explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola, tá bom? Então, irmãos, iremos iniciar um trimestre e estaremos estudando essa importante epístola aos Efésios e as suas gloriosas doutrinas e orientações pastorais contidas nela. Interessante é que nós devemos, na verdade, pelo menos ler esta carta toda, essa epístola toda. É uma epístola bem pequena e aqui está a minha recomendação, que tanto os professores quanto os alunos e também os superintendentes da EBD leiam toda esta carta, se aprofunde nesta carta e certamente você estará dando e ministrando uma boa aula e você também estará compreendendo melhor esta epístola chamada Epístola aos Efésios. Queridos, essa epístola é uma epístola ímpar, é uma epístola diferenciada. Por quê? Porque ela é denominada de coroa dos escritos de Paulo, ou ainda como a rainha das epístolas. E isso aqui é interessante porque um teólogo ou teólogo e filósofo humanista chamado Erasmo de Roterdã
do século XV, ele considerou que, por meio de Efésios, Paulo ensinou que, embora a graça do Evangelho tenha sido prometida aos judeus, ela foi subsequente e corretamente estendida aos gentios, aqueles que não eram judeus, pelo decreto eterno de Deus, e era seu dever, o dever de Paulo, levar até eles quem os gentios, esta mensagem. E isso é interessante, porque nesse aspecto, a mensagem da carta aos Efésios é tão necessária hoje quanto foi lá no passado. Não se trata apenas de um documento teológico importante, mas também de um compêndio de adoração, gratidão, que nos leva à melhoria da vida cristã. Portanto, no propósito de melhor compreender essa majestosa epístola, vamos discorrer nos próximos tópicos introdutório, aspectos introdutórios, tais como a autoria, a data e os destinatários, bem como as suas abordagens ou principais abordagens doutrinárias, tá bom? Então, isso é interessante, porque nessa lição nós vamos estudar os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, ou sobre o estudo, sobre a ótica de estudar essa epístola, ela nos levará a adorar a Deus e a aperfeiçoarmos a nossa vida cristã. Então, observe aí que não é só um estudo teológico, histórico, contemporâneo, mas também tem a missão de nos levar a adorar a Deus e a aperfeiçoarmos a nossa vida cristã. O tópico 1 da nossa lição vai falar sobre a autoria, né? E vamos perceber que no ponto 1 do tópico 1, a autoria a primeira evidência da autoria paulina, ela vai estar contida no texto, é textual. O próprio apóstolo Paulo, conforme o costume da época, vai iniciar a carta declarando a sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então perceba que Paulo ele se identifica. Então, observe que a primeira evidência de autoria está no próprio texto. É uma evidência textual. Nas 13 cartas da autoria do apóstolo Paulo, ele sempre se identificou como Paulo e nunca como Saulo. E aqui eu quero já elucidar uma dúvida muito grande que muita gente tem. Paulo, ele não foi chamado de Saulo e teve o seu nome transformado em Paulo, tá certo? Isto é uma dúvida que muita gente tem. Paulo não teve transformação de nome nenhum. O que acontece é que Saulo era o seu nome judeu e Paulo era o seu nome romano. E é interessante que Saulo é o nome hebraico, que era conhecido também como Paulo, né? Mas Saulo significa solicitado. Possivelmente, o nome Saulo, o nome judeu dele, é uma homenagem ao rei Saul e provavelmente ele fazia parte também da mesma tribo de Saul, certo? E é interessante isto, que Saulo, nome judeu, ele era um israelita que falava a língua aramaica em sua casa, era herdeiro da tradição do farisaísmo, estrito observador das exigências da Torá e mais avançado em judaísmo do que os seus contemporâneos. Era um homem autodidata relacionado à Torá e também ao judaísmo. Por outro lado,
ele era um judeu da dispersão. Ele era nascido, aliás, ele foi nascido na cidade de Tarso, de Cilícia, uma metrópole com governo autônomo, conforme Atos 21, versículo 39. E esta cidade tinha um contexto histórico, porque o imperador romano Júlio César, ele dera aos moradores dessa cidade de Tarso os direitos e a cidadania, os direitos e o privilégio da cidadania romana. Ou seja, Saulo, apesar de judeu, ele tinha o privilégio de ter nascido na cidade de Tarso, da Cilícia, e como o imperador Júlio César deu a esses moradores, aos nascidos em Tarso da Cilícia, os direitos e os privilégios de ser um cidadão romano. E em Roma não se chamava e não se pronunciava Saulo, e sim Paulo. Então, por isso que nós vamos encontrar na Bíblia, em alguns momentos, ele sendo chamado de Saulo, em outros momentos, ele sendo chamado de Paulo. Porque Paulo significa pequeno. Paulo significa pequeno e era o seu nome romano. Então, observe que ele não vai se identificar nas suas 13 cartas, nas suas 13 epístolas, como Saulo, né? Ele vai se identificar como Paulo, porque Paulo é o seu nome gentílico e provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. O mundo gentílico aqui é todo mundo que não faz parte dos judeus, que não é judeu, tá bom? Só para ficar didaticamente mais fácil. Então, outro detalhe relevante acerca da autoria dessa carta, dessa epístola, é a reivindicação da autoridade apostólica do qual Paulo faz, pela vontade de Deus, isto é, não escolhido pelo homem. Ele fala Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, né? Então, isto ele mostra que ele, além de ser o autor pela regra textual, ele aqui ainda está reivindicando a sua autoridade apostólica, que ele tinha autoridade para se identificar desta forma. Haja visto que para se tornar apóstolo de Cristo, uma das regras era ver Cristo, e nós temos, biblicamente falando, várias correntes que falam que o apóstolo Paulo ele viu Cristo pessoalmente, ainda que não estava convertido. Outras linhas falam que no caminho de Damasco ele teve um encontro com Cristo, né? Então, Paulo, ele de fato é um apóstolo, o apóstolo dos gentios. Então, Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Gálatas 1, versículo 1. Então, o que é que nós podemos aprender nesse subtópico? Que esta carta tem uma autoria, e esta autoria foi a autoria do apóstolo Paulo. Já seguindo adiante, irmãos, é interessante que nessa assinatura que o apóstolo faz, é interessante, isso aqui é interessante nós abordarmos, que das 20 epístolas e 21 epístolas que contém no Novo Testamento, Paulo, ele escreveu 13. E é interessante como essas cartas, elas são divididas em 4 grupos, né? Tem as cartas, chamadas de cartas escatológicas, que é a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses, são chamadas de cartas escatológicas. Temos as cartas soteriológicas, que falam sobre a salvação, que abrange Romanos, 1º e 2º Coríntios, e a carta aos Gálatas, tá bom? São cartas soteriológicas que falam sobre a salvação.
nós temos as cartas da prisão, que é composta por Efésios, essa carta que estamos estudando, Filipenses, Colossenses e Filemão, e temos também as cartas pastorais, que integram 1ª e 2ª Timóteo e a carta para Tito, tá bom? Então, são divididas nessas 4 classes, isso aqui é interessante, né? Para nós entendermos. Então, Efésios faz parte da categoria ou da divisão das cartas que Paulo escreveu na prisão. Por que isso é interessante? Porque agora, no subtópico 3, perceberemos que o comentarista da nossa lição vai falar exatamente sobre isto, que esta epístola foi escrita num período em que Paulo se encontrava preso. E Paulo foi um dos apóstolos que mais esteve preso, né? O livro de Atos dos Apóstolos vai nos revelar que Paulo ele esteve em 2 longas prisões. 2 anos em Cesareia, está escrito em Atos capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 27, e 2 anos em Roma, está escrito em Atos 28, do versículo 16 ao versículo 31. Outra notável prisão anotada pelo historiador e evangelista Lucas, que escreveu o livro de Atos, acontece em Filipos, né? Essa aqui é uma passagem bastante conhecida, quando Paulo e Silas está preso, né, na 2ª viagem missionária. Eles cantam, eles oram e à meia-noite os cárceres estremecem, baseado lá em Atos 16, versículo 19 ao 26. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo também testemunha que foi feito prisioneiro diversas vezes. Então, Paulo esteve preso muitas vezes, né? 2 Coríntios 11, 23, ele vai falar exatamente sobre isso. Porém, a carta aos Efésios se refere a um período longo em que Paulo esteve preso e foi a sua última prisão que antecedeu a sua morte, que foi os 2 anos que ele passou em Roma. Foi nesse período que ele escreveu esta importante carta. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo no capítulo 3, versículo 1 de Efésios, e também se identifica como o preso do Senhor no capítulo 4, versículo 1, e o embaixador em cadeias no capítulo 6, versículo de número 20. Então, diante disso, irmãos, quando nós compreendemos que o apóstolo Paulo escreve esta carta na sua última prisão em Roma, em que esteve 2 anos, podemos destacar que, através da definição do local da prisão de Paulo, por ocasião da escrita da carta aos Efésios, também podemos indicar a provável data em que a carta aos Efésios foi escrita. Então, se Paulo estava preso em Roma, como registrado em Atos 28, 30, isto aconteceu entre o ano 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. Então, a data dessa carta provável, a epístola aos Efésios, ocorre entre 61 e 62 depois de Cristo, e o portador desta carta, quem levou esta carta, quem conduziu esta carta ao conhecimento da igreja de Éfeso, foi o irmão Tíquico. Ele foi o portador dessa carta. Então, compreendemos aí no tópico 1, o que é que compreendemos aí no tópico 1? Primeiro, que Paulo, ele não teve o seu nome transformado. O seu nome Paulo é a forma como ele era chamado pela cidadania romana, o seu nome romano. E Paulo, ele que escreveu, ele reivindicou a sua autoria como apóstolo de Cristo legítimo. Também ele, além de reivindicar a sua autoridade
apostólica pela vontade de Deus. Ele escreveu esta carta estando preso. Paulo esteve preso muitas vezes, teve duas prisões que foram mais longas, que foi a prisão de Cesareia e que foi a prisão de Roma. A prisão de Roma foi a prisão que antecedeu a sua morte, e foi nesse momento que ele escreveu esta carta, então, baseado em Atos 28, que ocorreu entre 60 e 62 depois de Cristo. Então, esta carta foi escrita entre 61 e 62 e foi conduzida pelo o portador, o irmão Tíquico. Mas para quem essa carta se destinou? Qual foi o destino desta carta? Esta carta, ela teve o destino pelo irmão Tíquico para a cidade de Éfeso, para a igreja, na verdade, de Éfeso. Mas a lição aqui vai trazer uma contextualização histórica da época, falando acerca da cidade de Éfeso. E a cidade de Éfeso era uma cidade muito importante, tá certo? Essa cidade, ela foi fundada por volta de 1050 a.C., quando os invasores gregos expulsaram os habitantes da costa oeste da Ásia Menor e estabeleceram-se na cidade de Éfeso. Éfeso significa desejável. Ela ficava localizada entre o território da Lídia, entre as cidades antigas de Esmirna e de Mileto, tá bom? Se tornou um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, que atualmente hoje está no país da Turquia, tá bom? Então, Éfeso hoje, geograficamente falando, na geografia atual, está na cidade da Turquia. Interessante é que essa cidade se torna uma cidade muito importante para a época de Paulo, tanto no contexto político, comercial e religioso. Só para que os irmãos tenham noção, a sua principal rua ou a sua principal avenida era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Até hoje, não existe no mundo nenhuma avenida, nenhuma rua principal que seja tão bonita quanto foi Éfeso, né? Que foi pavimentada com mármore e com colunas trabalhadas dos dois lados, certo? Além disso, né, nesse grande centro, né, político, desse grande centro comercial e religioso, tinha o maior anfiteatro do mundo e tinha uma capacidade para 25 mil pessoas, né? Algo assim histórico para o tempo, né? Uma construção civil, arquitetônica magnífica para a época, algo esplêndido, porque hoje é evidentemente que existem ginásios, né, anfiteatros com a capacidade muito maior, mas o que nós não podemos deixar de destacar é que o avanço tecnológico hoje é muito maior do que antes. Antes desprendia um maior esforço, né? Então, ali havia um anfiteatro para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava um estádio também, com uma pista de corrida, né? Onde eram feitas muitas corridas consideradas até olímpicas, e a arena onde ocorriam também as lutas dos grandes gladiadores, tá bom? Eram lutas entre animais selvagens, também entre homens e animais. Então, a cidade de Éfeso era uma cidade que atraía muitos turistas para esse anfiteatro, mas também para observar, para ver os shows nas pistas de corrida e nas arenas também, com essas lutas de animais selvagens e também entre homens e animais.
E como centro religioso, a cidade de Éfeso era uma cidade que abrigava o templo chamado Templo de Artemis, está certo? Esse templo de Artemis era um templo dedicado à deusa Diana, que era chamada também de deusa da fertilidade. Esse templo, ele também era suntuoso, era um templo construído em mármore, né? E muitos turistas consumia o que se vendia neste templo, apesar de a igreja estar sendo construída por Paulo, mas Éfeso já tinha uma história muito grande, então os turistas vinham para se abrigar nesse templo e para consumir todo o material religioso fabricado por este templo através desse templo. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos, né, de prata vendido no templo, razão pela qual os moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Então, quando Paulo ele surge nesse contexto pregando contra a idolatria, a cidade fica assustada, porque a principal renda da cidade, por ser um centro religioso, vinha desses nichos de pratas vendidos no templo, né? Então, diante desse contexto, Paulo ele passa 3 anos para fundamentar a igreja de Éfeso e Paulo evangeliza a cidade e seus arredores durante 3 anos. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, tá bom? Deus usou Paulo poderosamente, de sorte que os lençóis e aventais do apóstolo foram usados para curar, né, os enfermos e expulsar os demônios. Era necessário essa manifestação de poder em uma cidade que era uma cidade de centro religioso muito forte. Então Deus, quando usa o apóstolo Paulo durante esses 3 anos, Deus usa com a graça, com a manifestação de poder muito grande, e muitos enfermos foram curados e muitos demônios foram expulsos ali na cidade de Éfeso, né? E Paulo não abre mão da sua saudação epistolar. Toda epístola de Paulo possui esse carimbo de saudação. É o que também nos dá a base para nos saudarmos também. Hoje nós nos saudamos com a paz do Senhor, né? Evidentemente que também essa base vem dos ensinos de Jesus, mas Paulo ele vai ratificar isto, ele vai solidificar isso através das suas saudações epistolar. Então a saudação é a mais breve de todos os escritos de Paulo, de todas as 13 epístolas. Esta é a que ele tem uma saudação muito breve, né? Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, que são expressões que lembram o favor gratuito e merecido de Deus, tá bom? Então, essa saudação epistolar é uma marca do apóstolo Paulo, né? E aqui na carta aos Efésios, ela é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo, mas ela não deixou de acontecer aqui, e Paulo usa as expressões graça e paz, fazendo uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Quanto aos destinatários, né, a maioria dos intérpretes da palavra, da Bíblia, considera que essa epístola era uma carta circular, certo? O que é uma carta circular? Uma carta que é destinada
aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia proveniente de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Então, há uma linha que entende que essa carta é uma carta circular, que na verdade ela não foi destinada apenas para a igreja de Éfeso, mas para muitas igrejas da Ásia Menor, né? E essas igrejas tiveram origem através da igreja de Éfeso, que era a metrópole mais importante daquela região, tá bom? E qual foi o propósito dessa carta, irmãos? Deus nunca faz nada sem propósito. Todo livro da Bíblia, toda carta tem um propósito e um propósito bem definido. E o propósito da carta ou da epístola aos Efésios não aborda nenhum problema específico. Outras cartas até abordam um problema específico, como a carta aos Coríntios, que aborda a competição que estava havendo na igreja, causando divisões e dissensões. Mas aqui, na carta aos Efésios, não há nenhum problema específico que Paulo vai abordar. Porém, vamos perceber que nos capítulos iniciais da carta, Paulo dá algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Primeiro, na igreja de Éfeso, havia muitos novos convertidos que vinham de um mundo helênico, ou seja, um mundo que praticava religiões de mistério, de magia, mas que agora, ao conhecerem Cristo, ao conhecerem o Evangelho, se reunia agora com os santos de Éfeso. Então, não foi por acaso que o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está, ou estava, ou sempre estará no controle do universo inteiro, para elucidar essa questão, né? Porque como esses novos convertidos tiveram experiências no mundo espiritual e experiências fortíssimas no mundo espiritual, eles precisavam se conscientizar que Deus, ele tinha um controle do universo, controle de tudo. Ele, de fato, é o Todo-Poderoso. E não há ninguém mais poderoso do que Deus. Também é possível percebermos, estamos falando aqui de propósito da carta. O primeiro propósito a gente viu que foi elucidar algumas questões, já que Paulo não levanta nenhum problema da igreja de Éfeso, mas primeiro foi falar que Deus controlava todo o universo. Mas também é possível ver outra ênfase de Paulo nessa carta. O passado daqueles cristãos era marcado também pela imoralidade, até porque, como eu falei no tópico 2, havia a deusa Diana, chamada deusa da fertilidade, e diante dessa deusa da fertilidade havia muita imoralidade, tá bom? E também muitas bebedeiras. Mais uma vez, salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo Jesus. Então, Paulo vai elucidar essa questão também, que quando eles não eram cristãos, eles estavam mergulhados na imoralidade e nas bebedeiras, mas agora que eles foram salvos, eles precisavam adotar esse novo estilo de vida. Observe que estamos falando aqui de uma carta que foi escrita em 61 e 62 depois de Cristo, né? E estamos agora no século 21, no ano de 2020, e isto serve também
para a igreja dos nossos dias. Os novos convertidos que tiveram experiências no mundo espiritual, né? Eles precisam compreender que Deus, ele continua sendo aquele que controla o mundo inteiro, o Todo-Poderoso. Mas também muitos cristãos que tiveram uma vida dissoluta no mundo devem compreender que uma vez que foram alcançados pela graça, pelo favor imerecido de Deus, devem também adotar um estilo de vida em Cristo Jesus. Então, destaca-se ainda uma outra preocupação. Então, estamos falando sobre o propósito da carta ou da epístola aos Efésios. Então, Paulo aqui vai destacar também uma preocupação. Que preocupação é essa? Com a unidade da igreja, com a paz entre os judeus e os gentios cristãos, enfatizados pelo plano da salvação, da redenção para ambos, né? Então, os judeus se sentiam privilegiados, porque de fato eles são a nação do qual Deus escolheu, e os gentios agora sendo alcançados pela graça de Deus, agora estavam adotando um novo estilo de vida conforme o modelo bíblico, e estava havendo um choque. Este choque, muitas das vezes, não ficava somente no seio da igreja. Este choque também subia para a liderança, tanto é que Paulo, em algum momento, teve que repreender Pedro, porque Pedro estava adotando uma atitude do qual era prejudicial à igreja. Quando ele estava com os gentios, ele fazia o que os gentios faziam, os gentios cristãos faziam, não que eles estivessem pecando, mas Pedro, adotava esse estilo. Porém, quando estava com os judeus, ele adotava o que os judeus cristãos faziam, e isso era prejudicial à igreja. E Paulo, falando contra Pedro, o repreendeu para que ele fosse o mesmo cristão, tanto com os judeus quanto com os gentios, até porque a lei já havia sido cumprida por Cristo Jesus. Então, Paulo, nessa carta aos Efésios, ele mostra essa preocupação da igreja ser una, da igreja estar unida, né? E unidade aqui fala de unidade de visão, fala de unidade de pensamento, fala de unidade de propósito. Então, a preocupação de Paulo nessa carta é que a igreja estivesse unida. Até porque, mais à frente, ele vai falar que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. A igreja, ela só consegue vencer se ela estiver unida, porque Deus, o próprio Jesus, ele só estará na igreja se ela estiver unida. Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, unidos no caso, no meu nome, eu ali estarei presente, tá bom? Então, qual foi a mensagem? O propósito acabamos de ver. Qual foi a mensagem da carta aos Efésios? Qual foi a mensagem da carta aos Efésios? Vamos ver agora aqui. A mensagem gira em torno de 2 temáticas. Primeiro, Jesus Cristo, a cabeça. Segundo, a igreja, o corpo. Então, isto aqui, a mensagem, é o ponto central da nossa lição, né? O ponto central da nossa lição é aprendermos que em Efésios, Jesus Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Observe que Jesus Cristo, como a cabeça, é Ele que comanda, é Ele que direciona, é Ele que conduz. Mais uma vez, Ele conduzindo o corpo, agora Ele vai responder, né?
O corpo também é composto de membros, né? E todos os membros são importantes, estão unidos, né? No mesmo propósito de estar conduzindo o corpo e de estar subordinado à cabeça. Então, a mensagem de Efésios vai girar em cima dessas duas temáticas, Jesus como cabeça e a igreja como o corpo. Assim, poderemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Cristo Jesus. Então, o plano eterno de Deus para a salvação do homem e para a consumação dos séculos está na pessoa de Cristo. Tudo converge em Cristo. A atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. Então, é o Espírito Santo que vai ser este penhor, né, que irá guardar, que irá garantir, que irá aperfeiçoar essa experiência da salvação e a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Então, através da mensagem da cruz, a mensagem de arrependimento, a mensagem voltada para o Senhor Jesus, há uma reconciliação entre o homem e Deus para operar a salvação. A revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, um novo estilo de vida baseado na unidade da comunhão com o Espírito Santo, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito, os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Então, o que é que nós podemos perceber? E durante as próximas lições estaremos detalhando que a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã. Ou seja, tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja ela faça. Então, podemos concluir que essa epístola vai revelar um elaborado resumo acerca da salvação e suas implicações na vida cristã, neste novo estilo de vida. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar com as forças das trevas, sabendo que nessa experiência espiritual com as forças das trevas, se estivermos revestidos da armadura de Deus, certamente seremos e sairemos vitoriosos, não porque merecemos, mas porque Cristo é o cabeça da igreja e nós fazemos parte do seu corpo. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. Estamos chegando aqui ao final desta lição de número 1 e eu vou estar deixando aqui disponível para os irmãos e as dúvidas nós estaremos tirando nos grupos da nossa congregação, estaremos abordando as dúvidas com os irmãos. A epístola, como eu falei, vai revelar um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. A nossa próxima lição é a lição de número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, né? Que será estudada no dia 12 de abril de 2020. Deus continue abençoando a todos, um forte abraço. Estaremos orando, agradecendo a Deus, encerrando essa escola bíblica dominical no nome poderoso de Jesus. Querido e poderoso Deus, te agradecemos, Senhor,
por esta lição maravilhosa em que aprendemos, Senhor, de forma introdutória sobre a carta aos Efésios, sobre a epístola, escrita pelo apóstolo Paulo, em um momento difícil em que esteve na prisão em Roma, mas mesmo assim a tua vontade foi revelada, Senhor, por meio do portador Tíquico. E te agradecemos, Pai, porque o Senhor levantou Tíquico para levar esta carta para o seu destino, que foi Éfeso, Senhor. E esta carta, sendo uma carta, Senhor, circular, rodou por muitos lugares, mas eu dou glória ao teu nome, porque essa carta também chegou ao nosso conhecimento da igreja desses dias. E eu sei que o propósito do Senhor é que a igreja esteja unida. O propósito do Senhor é que a igreja entenda o seu propósito, entenda, Senhor, como corpo, que é o Senhor que comanda, que nós estamos na tua dependência, Senhor. Senhor, continua abençoando cada irmão, cada irmã, cada professor, cada aluno, cada superintendente da escola, Senhor, em tudo para a glória do teu nome, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço no nome poderoso de Jesus. Amém. Meus queridos, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós e possamos dizer amém. Um abraço fraternal e que Deus em Cristo continue vos abençoando.